Talkscast, hoje eu tô recebendo ele que é escritor, é pai, é estrategista de comunicação, mas... Tô em site de aplicativo de namoro também. Tem site de aplicativo de namoro, você pode procurar. Qual o nome que a gente procura lá? Cauã Raymond. Mark, bem-vindo, que alegria ter você aqui. Tatá, que alegria, muito feliz de estar no seu TataCast, também conhecido como Talkscast. E eu preciso te falar uma coisa, que o que mais me impressiona em você, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis do ser humano, que é conseguir transmitir coisas difíceis com total facilidade. Ai, coisa boa. Você tem uma facilidade, você tem uma empatia, uma simpatia. Você também. Aliás, tem grande. uma frase que nos define. Qual? A energia não mente. Boa. As pessoas mentem, a energia não. E você não mente na voz, você não mente no visual, você não no visual mente... mais ou menos, né? Passei um corretivo aqui. Me contou uma coisinha aqui fora do ar. Fiz um transplantinho de cabelo. Mas tudo bem, não é mentira, só dar um upgrade. Não, mas eu acho que é justo. É que na minha idade... Depois a gente fala disso. Tá bom. Bom, a gente... que você tá na Band. É. Locutora da Band FM. E você já esteve presente no Grupo Bandeirantes. Muito, com muito orgulho. Tenho muitos amigos no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Famoso GBC. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu trabalhei na Jovem Pan de 97 a 2000. Minha vida inteira é forjada no rádio, apesar de eu ter essa voz. Aliás, se eu tivesse a tua voz, eu estaria rico. Ó, trabalhei na Jovem Pan de 97 a 2000. Em 2000, eu queria uma profundidade maior, fui pro impresso. Trabalhei no Jornal da Tarde, falecido, que Deus o tenha, do Grupo Estado, JT, icônico, durante 8 anos. De 2000 a 2008, praticamente. Eu falo praticamente porque em novembro de 2007 me chamaram para ir para Band News FM. Tá. Eu queria ter empreendido, mas não empreendi. E aí eu fiquei de 2008, até o final de 2010. Praticamente 3 anos inteiros. 8 inteiro, 9 inteiro e 10 inteiro. E aí eu saí para empreender. Entre 2010 e 2020 eu tive uma agência, mas no meio do caminho houve uma mudança boa. Né? Eu comecei a escrever no LinkedIn, o LinkedIn começou a viralizar os textos, e aí eles fizeram uma lista que já vinha, essa lista fora do Brasil, chamada LinkedIn Top Voices. E eu fui escolhido o número 1 da primeira lista. É tipo um Kleber Bambam, entendeu? Assim, o número 1. E aí eu virei, então, o LinkedIn Top Voices número 1, que foi muito legal. Me deu e me dá até hoje projeção. Mas eu trabalhei muito também para me manter, né? Depois eu vou explicar o porquê. E aí eu decidi, em 2000, aposentar a agência e viver da minha marca pessoal. E aí tenho feito 1 milhão de coisas. Eu tenho milhões de perguntas para te fazer. Eu espero que dê tempo de fazer todas. Se não der, o podcast pode ser igual aqueles do Flow, 4 horas e meia. Por favor, a gente ficar 4 horas aqui, porque eu quero começar falando... Como você se chama? Rude. O Rude tá aqui. O Rude vai ficar, né, Rude? Com toda a paciência do mundo. Ele sempre fica. A primeira coisa que eu quero saber sobre o LinkedIn. Sim. O LinkedIn me parece muito, eu que sou de rádio... O Badu. O LinkedIn me parece algo muito assim... Não é. Multimilionário, bilionários estão lá. E dá a impressão que eu não tenho nada para falar no LinkedIn. Muito pelo contrário. Eu acho que no teu caso, diferentemente de muitas pessoas que fazem a mesma coisa, você é uma das que não fazem a mesma coisa. É assim, o LinkedIn nasceu como uma rede que era, na verdade, quase um anúncio de vagas. Então, você anunciava aqui, você dizia o que estava acontecendo acolá. Foi criado em 2002, entrou no ar em 2003, ou seja, tem 20 anos, quase a tua idade. Claro, de rádio. Ele tem hoje 1 bilhão de usuários. Ele tem 80 milhões de usuários brasileiros. E o Brasil está em 3º ou 4º ali, depois da Índia, Estados Unidos. Tinha a China, mas a China tirou o LinkedIn. Só que o LinkedIn ele foi se tornando uma rede social. Ele era uma troca de vagas, vamos explicar o que a gente tem feito. Nasceu dentro desse mundo B2B, né, que é business to business, ou seja, eu não estou vendendo ali para a pessoa consumidora que está em casa, mas estou falando de empresa para empresa. E aí a graça é justamente essa. Onde eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo, o que eu já fiz, eu não sou um fake, a minha foto está lá, os meus colegas de trabalho estão lá, eu estou mostrando o que eu tenho feito hoje para quem sabe ter alguma coisa amanhã. Então, tem muito menos fake que qualquer rede, mas é uma rede social normal. É que para quem está de fora, muitas vezes o Twitter, o Instagram, especialmente o Twitter, pichou o LinkedIn como uma rede careta, como aquela rede de escritório, inatingível, Exato. que o pessoal está na sala de vidro. E não é, virou uma rede social normal. Tem tudo que tem, inclusive gente tóxica. Falando de política. É uma rede social meme, normal. É uma rede social normal. Inclusive meme. A sorte é que o brasileiro ainda, e espero que não conseguiu estragar o LinkedIn.
como estraga outras redes sociais. E por quê? Porque o LinkedIn tem algumas vantagens. Acho que a primeira delas é uma rede que se autorregula. Ou seja, se eu estou causando demais, você vai me denunciar. Você não vai esperar, avisar, você vai meio que ser enxotado de lá. Ok. Porque ninguém quer alguém no trabalho que seja assim o tempo todo. E o LinkedIn é uma rede de trabalho. Você não vai falar só de trabalho, mas as pessoas que estão lá estão com a roupa do trabalho. Dá para entender? Sim. No Facebook, você tem os grupos, você tá ali com aquela roupa, você pode botar uma foto com cerveja e tá tudo bem. No LinkedIn também dá. Aí, claro, você tem um erro, que aí infelizmente é do ser humano, de usar o LinkedIn para botar aqueles textos pomposos. Mas aí tudo bem, aí não tem o que fazer. Mas do ponto de vista de toxicidade e de fake, o LinkedIn é a rede mais segura do mundo. É a rede que a gente chama de trust, confiável. Justamente porque você pode mentir quanto tempo que você já trabalhou nesse lugar. Alguém vai te denunciar. Você vai mentir quanto tempo que você criou 1001 projetos se você não criou. Tá todo mundo olhando. Você tá colocando ali coisas do seu dia a dia. Tanto, e é até para te devolver, que tem uma frase maravilhosa que não é minha. Eu tava esperando você falar essa frase. Que não é minha. Incrível demais! É incrível. Que diz o seguinte: o que você escreveu no LinkedIn é lindo. Pena que eu já trabalhei com você. Isso é muito bom. É muito bom. Porque é o seguinte, você pode, aqui no Twitter, você pode colocar uma foto do Cauã Raymond e dizer que você é o Cauã. Vai ter gente que vai te seguir. No Instagram, você pode colocar aquele recorte do prato do dia, quando na verdade você não tem nem dinheiro para pagar o prato. Ok. Né? Tem dinheiro para pagar o pato. Desculpa o trocadilho. Agora, no LinkedIn, você pode mentir até a página 2. Na página 3, pessoal... foi ele mesmo que fez esse projeto? Acho que não. Nós temos uma maturidade de rede social quando a gente fala de LinkedIn? Eu te diria que, assim, calma, vamos por partes. Essa pergunta é maravilhosa e tá me dando tempo, te falando isso, de pensar numa resposta inteligente, né? Porque você sabe quando a pessoa fala que excelente pergunta, que ela tá pensando na resposta. Ótimo, pode Como pensar. eu já enrolei esses 25 segundos, dá pra te dizer o seguinte: eu acho que o brasileiro não tem maturidade para várias coisas. Para várias coisas. A primeira delas é para rede social. No LinkedIn, talvez, pelo fato de ter esse agente externo, que na verdade somos todos nós, que está de olho nessa falta de maturidade, ele é menos tolerado. Mas a maturidade é de dentro para fora. Ninguém vai te obrigar a ser maduro, não tem como. Senão teria todo mundo casado até hoje, né? Então, na verdade, não tem muito isso. O que acontece é, se você é imaturo demais, em algum momento você vai ser enxotado. Então, eu não diria que a rede, assim, ela tem essa maturidade. Eu acho que as pessoas erram um pouco menos, porque no final das contas elas começam a ser tesouradas. Se você começa a bater boca por causa de Lula ou Bolsonaro, de Boulos ou de, né, para usar os nomes do agora, de Nunes e Marçal e tal, em algum momento, alguém vai dizer o seguinte: opa, esse cara tá no lugar errado. Primeiro tá no lugar errado na minha empresa, que eu não quero ficar aparecendo em página policial ou que respinga o nome da empresa. Claro. Ninguém vai falar que o José de Andrade... Não, fala, pô, diretor da Petrobras. Ponto. Ninguém vai lembrar do teu nome, vai cair a empresa. Então, existe um colchão aqui de segurança que, na verdade, ele vai sendo construído ao longo dos anos. E hoje as empresas estão muito ligadas nisso. Né? Elas estão ligadas tanto preparando seus executivos para esse momento, como elas estão ligadas também em deixar as pessoas serem quem são, e se tiver alguma implicação, a pessoa vai pagar por isso. Você pode falar o que você quiser, em tese, né? Você pode falar o que você quiser. Agora, se você vai me fazer na minha empresa e parar na página policial, vai me fazer passar vergonha, perder contrato, eu não quero você. Você quereria? De forma alguma. Então. Quando você fala, por exemplo, do teu começo lá, em rádio, e veio também, depois de muito tempo, né? Você continuou. Quanto tempo você ficou em rádio? Olha, eu fui rádio escuta. Lembra disso? Lembro. Você foi? Não, né? Não foi. Pois é, uma coisa antiga. Eu fui rádio escuta na Jovem Pan de 97 a 2000. A Jovem Pan, nos anos 70, ela se fortaleceu muito na questão... Ela vem vindo, acho que salvo engano, nos anos 50, né? Era a Rádio Pan-Americana S.A., depois virou Jovem Pan. Nos anos 70, ela explodiu em São Paulo, especialmente, depois no Brasil, cobrindo incêndios, Joel Meandraus, entre outras questões da cidade. Então, dos anos 70 até os anos 2000, que ela começou a politizar mais, ela era uma rádio muito cidadã. E quando eu entrei, eu fazia parte do núcleo de rádio escuta, que é, na verdade, o profissional que não escuta a própria rádio. Ele escuta a rádio dos outros para ver se está tomando furo.
Tá tendo incêndio aqui, como é que tá a questão da enchente, teve um acidente de carro, que estrada que tá parada. Você tem que pensar o seguinte, embora eu já estivesse na era da internet, 97, os celulares começaram a chegar em 94. Quando a gente chegava na reportagem, o celular já tinha descarregado. É verdade. Né? Então, assim, era tijolão e que já tinha descarregado. Então, era muito comum você mandar um técnico primeiro, no futebol, ou quando você tinha um evento, fazer já toda o plug do som. Não tinha muita essa história de portátil, né? Então, eu trabalhei de 97 a 2000 muito nesse esquema. Fiquei também na questão de internacional. Saí de lá para o Jornal da Tarde. Acho que eu já contei essa história. Mas quando eu comecei no rádio 97, ainda era muito focado. Imagina, a gente tinha fitão que a gente desmagnetizava para escutar. A impressora que ficava dentro da sala da rádio escuta, tinha uma sala rádio escuta, com vários rádios escuta, e tinha uma impressora matricial. A impressora matricial é aquela que faz... E saía uma linha de alguma coisa para depois subir. O que era essa uma coisa? A gente pagava a France Press, a gente pagava a Reuters, são agências de notícias. E quando tinha um terremoto no Irã, por exemplo, saía uma linha. Terremoto no Irã. Era uma página inteira. Depois, terremoto no Irã, 22 mortos. Aí saiu uma página inteira. Chegava de madrugada, você tinha um bolo de papel para uma notícia desse tamanho. É outro mundo. Sabe, Tatá? Então eu comecei nesse mundo. E hoje eu olho para trás, é até engraçado. Vai para 30 anos que isso aconteceu. 30 anos é uma vida. Não vou perguntar que idade você tem, mas... 45, eu não tenho 40. problema nenhum de falar, Mas, nenhum. Você tinha 10 anos de idade, 12. Mas eu queria entender como que foi essa sua saída para esse momento que o mar tá hoje. Tá bom, a gente tem uma lacuna de tempo enorme, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão, do rádio de lá pro rádio de hoje e para essa comunicação que a gente vive. Excelente. Como que você enxerga isso hoje? Olha, é interessante, eu tô me sentindo um cara de 85 anos falando com você. Desculpa, Mark. Mas tirando esse detalhe, é muito louco você estar me falando isso, porque assim, pela primeira vez eu estou fazendo um documentário como entrevistador. Eu estou entrevistando, sou judeu, praticante, e eu estou entrevistando judeus que saíram da Síria. Eu sabia que eu gostava de você por algum motivo. Você é judia? Não, mas eu tenho assim um coração. Jura? Que bom, porque tem muita gente que não gosta da gente. Ó, você tem e eu sou um judeu sintomático, tá? Porque tem muita gente que esconde o seu judaísmo, eu não escondo. Pelo contrário. Aí eu tenho assim, tô entrevistando essas pessoas que são octo e nonagenárias. São pessoas de 90 anos. E elas contam essa história. E eu tô perguntando para elas como que era na Síria, em Alepo, 1920, 30. Não tinha carro, obviamente, mas também não tinha geladeira. Então eles guardavam os ovos na palha. Também não tinha fogão, às vezes a lenha, às vezes não. Então, para eles fazerem doce, eles colocavam o vidro, colocavam dentro damasco, cereja e coziam debaixo do sol com placas de vidro. Você está me perguntando, está me vindo essa memória, porque eu sou dessa época aí para o jornalismo, então. Se você parar para pensar, né, de que a gente saiu do fitão, que já era moderno, para... Bom, antes de mim, os jornalistas, quando tinha incêndio... Por exemplo, Andraus aqui em São Paulo, né? Joelma, 2 prédios. Eles iam fazer fila no orelhão. Cara do Estadão, orelhão, Folha, e depois Inter, não tinha celular. Como é que você ia avisar a redação que está acontecendo? Então veja como o mundo mudou. Eu já peguei um pouco mais avançado. Mas do que eu olho para hoje, o que mudou? Bom, primeiro o que mudou, existe uma coisa que estava começando e que agora é naturalizado, internet. A internet é a grande mudança que explodiu o jornalismo, tanto do ponto de vista de espalhamento, como do ponto de vista qualitativo. A internet e as redes sociais. Se você parar para pensar que o Orkut, ele teve uma vida 20 anos atrás... Aliás, o Orkut tem 49 anos, ele estava aqui no Brasil. Vira e mexe, ele está aqui no Brasil agora. O Orkut mesmo, que é um turco. A rede dele, você vai lembrar, o Orkut era uma rede social, a primeira rede social, sim, muito usada pelos brasileiros, né? Eu acho que a rede social... juntando com a internet, foi o que mudou de cabeça para baixo a comunicação como um todo. Porque se a gente tinha o fala que eu te escuto, do ponto de vista da pessoa que está em casa, fala que eu te escuto, não tem o que fazer. Era uma comunicação top-down, né? Era a TV falando, era a Globo decidindo, era o terceiro, não sei o que lá. Com a internet e com as redes sociais, a gente viu isso aí mudar. Como? Você teve os blogs, então essa comunicação 2.0, eu posso comentar. E com o comentário, eu já tenho alguma voz. Então, aquela história do formador de opinião, hoje,
É difícil de entender. Tanto que mudou de nome, é influenciador. Mas quem foram os teus primeiros influenciadores? Me conta você, Tatá. Primeiramente, minha mãe. Então pronto, é isso. Essa é a resposta perfeita. Então assim, acreditar que uma pessoa ou outra vai nos influenciar, sendo que a gente é influenciado desde criança, é falta de massa crítica. Então só para resumir tudo, o que mudou? Todo mundo tem opinião com as redes sociais, todo mundo forma opinião, mas ao mesmo tempo, o que poderia ser algo de muito valor e todo mundo trazer uma opinião diferente, a gente também tem duas coisas. A gente tem uma toxicidade muito grande, porque os idiotas ganharam voz, e depois você tem um outro ponto, que é a falta de senso crítico, de pensamento crítico. Então a gente aceita tudo. Não é mais o papel que aceita, é o Orkut que aceita, depois o Facebook que aceita, o LinkedIn que aceita e agora o brasileiro que aceita tudo. Ou seja, você vai ter cantores horrorosos fazendo um baita sucesso. Você vai ter gente que sai da cadeia cometendo golpes carregado nos ombros. É esse o Brasil e o mundo, tá? Não é só o Brasil. A sociedade emburreceu? Na sua opinião? Ou nós estamos vivendo hoje... a gente colocou uma lente de aumento em cima de coisas que a gente não tinha antigamente? Não, a sociedade emburreceu. Emburreceu, imagina. Super emburreceu. Emburreceu num nível... que você pergunta para uma pessoa, que a pessoa te pergunta, você quer água com gás ou sem? Você fala, água com gás. A pessoa vira de costas, ela volta e fala, é sem, né? Quer dizer, as pessoas não retêm mais aquilo que você fala. Fato. As pessoas não têm um pensamento crítico para dizer, acho que pode ser mentira, pode ser golpe. Não tô falando nem de golpe, golpe. Tô falando golpe, assim, de uma pessoa nitidamente picareta, que vende fumaça e vende que nem água, ou que é idolatrada. Você não sabe nem a procedência. Então as pessoas pararam de questionar. E você tem um emburrecimento cultural, que é nítido, obviamente, né? Só pegar... não quero ser saudosista, mas assim... Desde música, literatura, pensamento crítico na televisão, no rádio... com pessoas absolutamente rasas, vendendo nada e sendo idolatradas como pessoas incríveis. E eu me coloco neste lugar. Não estou dizendo que eu sou isso ou aquilo, ou que os outros que eu assistia são muito melhores. Eu vejo pelos meus filhos. Quem são os ídolos dos meus filhos que leem muito pouco, meus filhos que questionam muito menos, que acreditam muito mais nas versões. Então, é um mundo ruim que a gente vai deixar para o Keith Richards. E você como comunicador... Era uma piada, tá bom? Eu sei. Obrigado, Terry. É que enquanto ele estava falando dos livros, eu fiquei pensando, mas todos os judeus têm uma biblioteca linda em casa. É o povo dos livros, é. Você não tem? Eu tenho, mas não li tudo. Tá? Tem uma passagem secreta na sua biblioteca? Uma passagem secreta? Não, porque a biblioteca é baixa. Ela não é daquelas de não é aquela que vai até o teto? Não, imagina. A única coisa que vai até o teto na minha casa são os quadros. Eu tenho muito quadro. Ah, que lindo. Mas é uma forma de arte também. É uma forma de arte. Então, assim, eu gosto muito de arte, gosto muito de tatuagem. E eu tenho algumas artes no meu corpo, arte, assim, Picasso, Basquiat e tal, que eu coloco no meu corpo. Mas você tem tatuagens que remetem ao Egito? Eu tenho uma tatuagem que remete ao Egito, e é maravilhosa essa história, porque eu fiz um falcão, que na verdade ele ficava no braço de um faraó. Eu sempre gosto de coisas conceituais. É sempre o detalhe do detalhe do detalhe. E eu fiz um falcão em homenagem à minha mãe. Minha mãe nasceu no Cairo. E a gente foi pro Cairo 2 anos atrás até. E aí eu coloquei um falcão super bonito, que é o bicho da visão, sei lá o quê. E mostrei pra ela. Falei, tá aqui, né? Tipo, minha homenagem. Sabe o que ela falou pra mim? Judeu, hein? Uma águia nazista. Oh, meu Deus. Falei, como uma águia nazista? A gente é judeu. Mas tá horroroso. Então, assim... Eu tô evitando tatuagens egípcias. Você tem algum apreço por arquétipos? Acredita nisso? Acha que faz sentido? Eu acho que faz todo sentido, mas eu nunca estudei a fundo. Eu tenho vários amigos que estudam a fundo. Eu tenho um grande amigo chamado Ricardo Silva Voz, que é maravilhoso. Aliás, o dia que ele estiver em São Paulo, você tem que trazer ele aqui. Por favor. Que só a voz dele, você já... né? Mas ele tem muito conteúdo. E o conteúdo dele gira muito em torno dos arquétipos na comunicação. E é super interessante. Mas eu não sou um cara de decorar muita coisa. Então são 12, se não me engano, né? São. Chegou no terceiro, já esqueci. É que a água... com uma cola. Como você falou da águia de visão e tudo mais, tudo eu tem adoraria animais de poder, eu adoro essas histórias, mas é que infelizmente eu não... por exemplo, eu tô usando um arquétipo que é um cavalo. Olha que legal. Tá homenagem a quem? Justamente. Meu sogro. Era uma piada também. Não, é só uma questão de força.
E aí eu queria voltar um pouquinho nessa questão que você falou do rádio, porque tem um nó aqui que eu quero desatar, e aí eu vou te usar mesmo, de verdade. Me use. Porque eu tô bem nesse momento de estar no rádio, mas a cabeça aflorando para diversas outras coisas. Porque... Espero que teu chefe não discute, mas tirando isso, tá tudo bem. Eu também espero que não, né, Murilo? Mas eu acho que é natural do ser humano buscar conhecimento, buscar cada vez mais aprendizado, e a gente sabe que existem algumas limitações dentro das empresas, que não é culpa do chefe, é culpa do sistema, é culpa do mercado todo que funciona assim. Eu não uso nem a palavra culpa. Eu acho que é um transatlântico tão pesado que foi montado, e depois você viu as lanchas rápidas aparecerem, jet skis, que hoje estão à mão das pessoas, que não dá para competir. Aí não é nem culpa, é uma questão assim, se eu fosse o dono, eu estaria preocupado, muito. Eu também. Porque a gente está falando de um mercado que... Imagina um jornal onde eu trabalhei. Você tem o papel. Já tinha crise de papel 20 anos atrás, 25 anos atrás. Imagina hoje. Crise de papel, papel caro, que não chega. Depois você tem a logística. Você tem que imprimir o jornal. Você tem que mandar o jornal para casa de cada um. Olha isso, cara. Para pensar. Hoje, a gente parar para pensar nisso, é muito bizarro. É bizarro. Para casa de cada um tem que estar debaixo da porta, em cima do tapete. Imagina. É uma coisa, tal hora. É tal hora inimaginável. Então, assim, do ponto de vista da notícia, é terrível, porque vai chegar um papel com coisas que foram impressas na noite anterior. Precisa rodar o jornal, precisa imprimir o jornal, precisa levar o jornal. Ou seja, você tem uma história que aconteceu o dia inteiro, que por mais que a pessoa resuma de noite, ainda tem a madrugada e tem amanhã. A rádio já vai destruir o teu material. Vai. Então, esse é um ponto. Antigamente, a rádio pegava o jornal e lia o jornal para você. Então, era tudo novo. Com a internet, isso já não dá. Você manda o repórter, você tem correspondente, todo mundo tem uma câmera, todo mundo... Imagina, eu estava falando da Band. Quando eu estava na Band em 2010, você tinha os taxistas que entravam. Eu mesmo fiz muito trânsito, muito. Hoje, o jornalista fala assim... Tô dando uma olhada aqui no Waze, e o Waze tá dizendo o seguinte: como é que a gente vai competir com o Waze? Não dá. Por que eu vou colocar alguém falando de trânsito, colocando alguém num helicóptero e blá blá blá, se eu tenho o Waze, que é super preciso, é muito mais rápido e me dá 1 milhão de informações? Então o mundo mudou. Mudou. Preciso pagar um repórter para ir até lá? Eu pego um correspondente, tá tudo bem. Eu preciso mandar um fotógrafo? Se eu tenho foto de drone, muito melhor. Todo respeito, tô falando de alguns temas, né? Eu tenho gente que vai sair de casa com o celular assim, vai chegar muito antes do fotógrafo do jornal, vai fazer 3 fotos. Não é igual, mas vai chegar antes. Vai. Então, de novo, o imediatismo matou alguns veículos. O rádio continua, o jornal talvez vai continuar, mas a convergência da internet. Então, assim, para te contar como é que eu vejo, né, que foi a tua primeira pergunta, e qual é a preocupação, antes até de entrar nesse caso de multiuso, eu queria te dizer que existe um termo em inglês chamado update or die. Você vai ter que se atualizar. Agora, tem coisa que não dá para atualizar, infelizmente. A estrutura montada ao longo das últimas décadas é uma estrutura que não te permite atualizar tanto, né? Ah, mas o jornalista agora utiliza chat GPT. Mas eu também utilizo. O Mark em casa também utiliza. E o Mark, ou a Tatá, o Rudy, podem ter equipamentos em casa, no fundo do quintal, que é o que acontece com o youtuber, que vai dar mais audiência do que um programa que custou milhões para televisão e que talvez não pegue. É muito difícil. A situação da comunicação mudou num nível que aparentemente a balança pesou para o outro lado. E para voltar vai ser muito difícil. Ah, mas as TVs, os grandes grupos vão morrer? Não. Mas eles vão ter que fazer e correr muito atrás do rabo, que é como estão correndo nesse momento o Globoplay, a própria Record, o SBT+. Por quê? Porque, de novo, a balança fez isso. A molecada não quer saber de grade. E se você parar para pensar, grade, imagina. Ah, eu vou assistir meu programa hoje às 7h30, senão eu vou perder a novela. Perder a novela? Imagina, eu assisto Fantástico domingo de madrugada tomando meu banho. Eu não quero assistir Fantástico 8 horas da noite ligando na Globo. Eu quero assistir de qualquer lugar. E aí não sou eu, é o mundo. Então, é um exercício muito difícil, que não é só para as televisões. É para a TV, para o rádio, para o jornal e também para o streaming. Basta ver que agora, né, de um tempo para cá, a própria Netflix está fazendo um reality show, muito. E estão começando a fazer ao vivo. Então, veja, todo mundo está no desafio. E aí eu venho para o teu segundo ponto, só para não demorar muito, em relação ao multipotencial. A gente vive hoje uma era
que bom, que a gente consegue olhar pra gente de uma maneira multipotencial. Então, sim, a Tatá é apresentadora da Band News, da Band FM, mas ao mesmo tempo a Tatá sabe fazer bolo, a Tatá sabe dirigir carro de aplicativo, a Tatá gosta de construir, gosta de jardinagem, mas também escreve bem. A gente é multipotencial. E o mundo está valorizando isso, o que é ótimo. Antigamente não. Eu precisava trabalhar, estudar, me formar e fazer uma pós na área. Hoje, se você faz tudo isso, você é considerado uma pessoa ultrapassada. Imagina o seguinte, se você não for acadêmica, você fazer jornalismo, fazer uma pós em jornalismo, um mestrado em jornalismo e só trabalhar com jornalismo. Isso é aproveitar o teu multipotencial. Então eu vejo que a cabeça que você está tendo é uma cabeça atualizada. E está todo mundo com essa cabeça. Agora, aí vai de você fazer as escolhas que realmente vão te fazer mais feliz. Você, em um momento, olhou para isso dentro da emissora e falou, eu preciso criar um outro caminho, porque o Mark aqui... você sentiu que você bateu no teto? Ou não? Você sentiu que o dinheiro não seria suficiente? Ou que algo dentro de você buscava algo mais? Nunca falei isso, é interessante. Nunca falei isso. Eu não tive esse plano. Vamos construir o grande Mark. Não existe isso. Porque assim, eu tinha 35 anos. Ou seja, já não era menino. Só que eu era o mais velho da Band News. Em 2010 eu era mais velho. Eu era mais velho que meus próprios chefes com 35 anos. Então eu já senti que tinha uma questão de juventude ali. Né? Daqui a 5 anos, 10 anos, eu ia estar onde? Se o mais velho tinha 35. E não é a Band News, era o mercado. O mercado. Na Abril era super assim também. Não? Chegou uma época que todos os chefes tinham 20 e poucos anos. Então, assim, esse era um ponto. Hoje, não. Hoje, por incrível que pareça, você já começa a ver essa história de, opa, deixa eu valorizar aqui. Porque que a gente percebeu? Que o jovem é muito bom para muita coisa, mas não tem o polimento do tempo. E você precisa do polimento do tempo para ter uma conversa que nem essa. Né, Rude? Rude fez 30 anos agora. Olha a carinha. É um jovem. Menino. Então, assim, você precisa do polimento do tempo para ter esse tipo de conversa. Tanto que a inteligência artificial, ela vai ser ótima para as pessoas mais velhas. Porque são as pessoas que sabem fazer pergunta e não que têm as melhores respostas. Que é super importante saber fazer uma pergunta. Eu acho que hoje é vital fazer a pergunta, porque é o que vai extrair da inteligência artificial, é o que vai construir o bolo. Né? Ela vai reunir ali os elementos para construir o bolo. Vai reunir ali os ingredientes. Né? Um jovem não vai saber fazer essa pergunta. Porque ele não viveu para isso, ele não leu para isso, ele estudou para isso. Então veja que interessante. Para voltar, o que eu estou te dizendo, eu comecei a sentir um pouco dessa questão da idade. Depois eu comecei a sentir uma questão financeira. Eu não ganhava mal. Tá? A Band News sempre pagou melhor. Mas mesmo assim, eu falava, tudo bem, mas até quando? E o quê? E aí foi o ano do meu casamento. E aí eu fui super incentivado pela, então, mãe dos meus filhos, agora minha ex-mulher, a dizer o seguinte, cara, por que você não empreende? Por que você não usa aquilo que você aprendeu para talvez ensinar as pessoas? E aquilo mexeu muito comigo. Me ajudou muito essa fala dela. E eu decidi, então, entrar para essa questão de empreender. Que não tinha esse glamour de hoje, sabe? Assim, não, vou empreender, vou não sei o que lá. E não tinha também, olha que curioso, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Imagina, tô falando de 2010, 14 anos atrás, eu era outra pessoa, inclusive fisicamente, né? Não era essa pessoa, não tinha essa visão. E todo jornalista, quando empreendia naquela época, não falava em startup, não falava... Eu falava ou assessoria de imprensa, ainda tinha uma expressão, o outro lado do balcão. Tá. É super antiga, né? O outro lado do balcão, ou, no máximo, conteúdo. Que foi o que eu fui fazer. Então, eu abri uma agência de conteúdo. E aí eu comecei a usar uma teoria que o João Kepler fala muito, que é a teoria das duas canoas. Um pé em cada canoa. Então, eu não estava ali... Eu tinha um cliente ou outro, mas também trabalhava na Band News. Aí eu saí, fiquei meio assim e comecei a entender o seguinte. O dinheiro que eu fazia no mês inteiro trabalhando, eu fazia com 2 clientes. Claro que não ia todo o dinheiro para mim, eu tinha outros custos e tal. Mas aí eu saquei o seguinte. Eu comecei a ter liberdade e tempo. E uma coisa que o empreendedorismo te dá, além de perda de cabelo, claro, quilos a mais e tal, é possibilidade de ganho. Você pode ganhar muito mais dinheiro. E possibilidade de tempo, que é o que eu estou fazendo aqui com você. Exato. A gente está gravando esse podcast num dia de semana, 6 da tarde. Se eu estivesse trabalhando numa empresa, ou estaria acabado, ou eu não conseguiria sair nesse horário. Você não fez nada hoje, você só acordou e veio para cá. Não, você tá me chamando de vagabundo, né?
Não, fiz algumas coisas. Mas foi um dia tranquilo. Foi super tranquilo. Mas eu trabalho de domingo. Eu escrevo à noite. Então, assim, tem umas compensações e descompensações. Mas você não é dona da minha agenda. Exato. Você não é dona do meu tempo. Porque você faz o seu tempo. E ter o teu tempo hoje... É uma vida que de coisa taxista, maravilhosa. Né? Quanto mais você trabalhar, mais você ganha, isso. Não é? Então, assim, eu percebi isso há muito tempo atrás e gosto. Tem dias muito difíceis, tem meses que não entra grana, tem meses que entra menos grana, e tem meses que entra muito mais, mas ao mesmo tempo eu consigo viver. Que é uma coisa que é legal também. Sabia? É bom viver? É bom viver. Me conta um pouco, o que é viver fora de empresa? Me conta um pouco como que é viver dentro do empreendedorismo. Eu vou te contar uma coisa que é curiosa. Eu voltei para uma empresa, mas eu já conto isso. E por causa de um movimento que eu estou sentindo. Acho que o trabalho de todo comunicador é antever os movimentos. Ok. Né? E eu vou te contar como eu antevi e como é que eu voltei. É assim, o que é viver para mim? O que é sucesso? Aqueles papos, né? Propósito. Propósito. Nossa, propósito é terrível. A gente vive a ditadura do propósito, né? Todo mundo precisa ter propósito. Todo mundo tem que ter alguma coisa. Então, assim, o que é viver? Me dá o luxo de fazer o meu horário e fazer mais ou menos o que eu gosto. Isso é viver. Assim, eu quero estar com os meus filhos para sair jantar uma segunda noite. Eu posso. Nem sempre eu posso, mas eu posso muito mais do que talvez, né? Eu quero me dar de presente um tênis, que talvez eu não me desse em outra ocasião, porque o dinheiro tá apertado e tal. Por quê? Porque eu tive um mês um pouco melhor. Quero guardar um pouco mais de dinheiro. Eu quero ter sonhos. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer agendas também. Eu quero viajar, eu quero ir para cá. Eu tenho liberdade de ir e vir. Para um sagitariano, isso é muito importante. Liberdade de tudo. De tempo, financeira. Não que eu tô nadando em dinheiro, não é essa a ideia. Mas a liberdade de poder escolher. Isso para mim é o fundamental. É que nem ser solteiro, né? Você tem o poder da escolha. Você tá naquele momento que você pode escolher. Depois você amarra teu burro ali, certo ou errado, aí você tem que conviver com as escolhas. E cada escolha é uma renúncia. Então, eu acho que empreender, fazer teu tempo e ter essa liberdade é poder escolher, sempre. E isso para mim não tem preço. Então, o que é viver? Viver é você poder tomar um café no lugar que você quiser, na hora que você quiser. É você tirar um dia porque você não tá afim de trabalhar. É tirar umas horas para dormir à tarde. Tô falando viver, não trabalhar, tá? Eu trabalho muito. Mas o que é viver? É poder ter esse poder de escolha e escolher com quem você quer trabalhar. Escolher que clientes que você quer ter. Escolher em qual momento você vai se dedicar a isso ou aquilo. É precisar ir num médico. É ter liberdade. Eu acho que viver é ter liberdade. Num tempo em que as pessoas falam pra você, puta, eu não tenho vida. Que é o quê? Eu tô coalhado na empresa e trabalho 24 horas. E se eu não colocar no modo avião, entendeu? Então, acho que viver é isso. Você ganhou qualidade de vida fazendo isso? Muita. Não tenha dúvida. Não, assim, óbvio, são momentos. Eu tive momentos muito difíceis. E recentes até, não é? Não, e recentes, de um tempo pra cá, não é? Meu pai morreu de Covid, eu me divorciei, não tenho tido anos fáceis. 24 tá sendo muito bom, mas 22 e 23 foi muito difícil pra mim. Então, assim, não tem milagre. E pra ninguém tem milagre. Tá todo mundo aí, você tem pessoas maravilhosas passando por problema de saúde, você tem influenciadores com 50 milhões de usuários deprimidos, você tem gente que comete o autoextermínio porque não aguenta se sentir sozinho consigo mesmo. É muito difícil viver. Então, assim, eu acho que é um trabalho de autoconhecimento, de conquistas, de pequenas conquistas e de fazer o que a gente está fazendo aqui, que é escolher com quem a gente quer estar e que vai alimentar a gente numa coisa boa. Quando você está dentro de uma empresa ou de um grupo, muitas vezes você é obrigado a sofrer a toxicidade do outro. Como diria Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Você trouxe uma colocação num podcast que eu compartilho muito, eu acho isso muito maravilhoso, que é trabalhar o ser humano tanto quanto trabalhar o cara que é um CNPJ, porque claro. A gente precisa parar de dividir isso. Claro. Como é que eu posso ter um funcionário desempenhando excelentes funções se a vida dele está toda cagada? Não tem como. Não tem como. Então, a gente precisa voltar a olhar para as pessoas com mais humanidade. Porque eu acho que a rede social detona todo mundo. Tem uma cultura. Dia a dia, as coisas, a vida, essa falta de vivência, de conseguir viver, de sobreviver, tudo isso vai sugando as pessoas. E aí você tem o tempo todo pessoas muito debilitadas,
financeiramente, espiritualmente, pessoalmente, relacionamento e tudo mais, tendo que trabalhar como burros de carga. Sim. Agora, isso é cultural, né? Quando a gente tinha, até os anos... começo dos anos 2000, era muito forte a cultura do empreendedor raiz ou do empresário tirano, a cultura do sobrenome corporativo. Então, por exemplo, você tinha Tatá da Band. Eu era o Mark do JT, tem gente que não me cumprimenta. Mas quando eu era do JT, nossa, portas abertas, tal. Que é isso, sobrenome corporativo. As pessoas não me viam, elas viam o crachá. Elas viam a cadeira, né? E eu era super bem recebido. Só que isso é um manto. Quando tiram de você... Você fica invisível. Você fica invisível. Porque não é você, nunca foi sobre você. Quando você trabalha para ser sua própria marca, aliás, título do meu livro, Seja Sua Própria Marca, que eu vou lançar ano que vem. Okay. Aí eu volto aqui. Por favor. Quando eu tenho quando eu vivo o meu propósito de marca pessoal, quando eu sei quem eu sou, quando eu trabalho minha autenticidade, quando eu me projeto para realmente deixar claro quais são os meus valores, meus limites, até aqui eu vou, isso aqui eu não vou, eu começo a ser reconhecido como o Mark Tawil. Qual que é o teu sobrenome? Cerqueira Lima Francisco. Vamos chamar só de Francisco, né? Pode escolher. Princesa da Disney. Então é o seguinte, que você é Tatá Francisco. Como é que você assina? Thaís Lima. Ah, quase. Tá, espero que isso não seja seu marido que chama de Tatá, né? Quando eu chamo de Tatá... Todo mundo me chama de Tatá, todo mundo. Thaís Lima. Então, para você ser a Thaís Lima e não a Thaís Lima ou a Thaís da Band, existe um trabalho a ser feito. E é muito difícil, porque quando você sai é que você começa a perceber quem era teu amigo, quem torcia realmente por você, quem estava do teu lado porque era a Thaís Lima mesmo, ou era a Thaís da Band. E isso é muito legal, mas muito doloroso também. Então essa construção que eu tive, que começou 14 anos atrás e que hoje eu colho muito mais os louros da vitória, foi muito por causa disso. Eu fui muito ajudado, muito. O próprio LinkedIn me ajudou muito a eu construir esse cara que eu sou. E aí vem uma questão cultural. Antigamente a gente achava o seguinte, a Tatá sai da Band e vai para casa. Em casa ela tem os problemas dela, ela não sei o que lá, e a vida, e as angústias, as alegrias. E ela volta pra Band e ela tá ali plena. Só que com o tempo a gente começou a perceber que isso não dava mais certo. E que a empresa, que é um CNPJ, é construída por muitos CPFs. Todos nós somos CPFs trabalhando para um CNPJ. E aí não dava, até fazendo uma brincadeira com a sigla, né? Nenhum CNPJ vale um AVC. E é isso, as pessoas começaram a ter AVC. Ela é jornalista principalmente, é sempre infarte. Por quê? Porque você fala, porra, eu tô sustentando aqui alguém que por dentro tá machucado, que tá fudido. E não é bom. Então, claro, você não precisa estar deprimido o tempo todo nos cantos e tal, porque também você não vai produzir. Você vai ter que encontrar uma ajuda profissional se você está passando por isso, para começar. E depois você vai ter que conversar com a tua equipe, ou com a tua liderança, ou com os teus liderados, para dizer, não estou bem. E as pessoas precisam te acolher também. Só que isso era uma conversa que não existia. O burnout, imagina, esses termos 10 anos atrás, era considerado fraqueza. Hoje o mundo fez isso. Hoje... É importante você se colocar, é importante um líder ser vulnerável, mas essa é uma conversa de poucos anos para cá. Então, o que eu vejo em termos de mudança é que é novo e nem todo mundo pegou isso ainda. Você ainda vai ter chefes muito tiranos, você vai ter culturas de alta performance, que na verdade não quer dizer nada além do eu vou te explorar e dane-se, e você vai ter uma maquiagem também de lugares que dizem que são super humanizados, mas na verdade estão passando ali um make ali para fingir que são. Então, eu acho que assim como as redes sociais que a gente falou agora há pouco, assim como a própria internet, assim como a inteligência artificial, a gente está aprendendo a lidar com esse mundo vulnerável e com esse mesmo profissional, que é a mesma pessoa, que sai de casa com problemas com filhos, é uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que perdeu a mãe, uma pessoa que está com uma doença. É a mesma pessoa. Né? É claro que não dá para você chegar aqui no microfone e vomitar as tuas tristezas. Não é essa a ideia. Mas se você tiver abalada, é importante que você fale, até para ter identificação. Por que o Big Brother é tão identificado hoje com o brasileiro há quase 25 anos, assim como a Fazenda, esses realities todos? Por que a gente assiste Quilos Mortais? Porque a gente se enxerga lá. Né? A gente se enxerga nessas pessoas. Nós somos essas pessoas.
E a gente, às vezes, tem uma vingança social. Fala, puta, ainda bem que não sou eu. Mas podia ser. Exato. Quando você fala em relação ao teu brand, a tua maneira de se colocar, e que você fala assim, que você servia muito, mas que durante a pandemia você viu que ninguém te chamou. Nossa, fez a lição de casa, hein? Fiz. Por isso que eu disse que você tem uma facilidade de entregar que é muito difícil hoje no mercado. Que bom você ter essa percepção. E eu me vi muito nisso, porque eu falei, caramba, isso é tão real para tanta gente. A gente estuda, a gente vai, a gente cavuca, a gente faz a lição de casa, mas e aí parece vem a que pessoa que tem 3% da sua autoridade e recebe o Pix. É isso. É assim, o que eu percebi? Eu sou muito observador, você também é. E eu acho que a observação vem desse senso crítico. Será que eu sou tão legal assim? Será que eu sou tão legal quanto as pessoas falam? Por que eu sou legal? Por que você tá me chamando hoje e não tá chamando outra pessoa? Esse é um exercício importante, né? Você se manter pra você ver, pô, eu realmente sou uma pessoa legal, ou eu realmente tô pisando na bola, ou eu realmente, entendeu? E aí que eu percebi, teve a morte do meu pai de Covid, meu pai morreu em 25 de março de 2020. Foi a primeira pessoa que eu conheci que morreu. A gente voltou da França infectado, 6 dias depois meu pai morreu. Todo mundo tava com Covid. Nossa, muito rápido. Foi foda. E é assim, começou uma curva de lives, lembra das lives? Opa. Insuportável, né? De cantor, Nossa, de tudo que você abria a geladeira, tinha uma live. Alguém fazendo live. Você abria a gaveta, o pessoal tava fazendo live, era terrível. Ligava o ferro, alguém fazendo live. Tudo. E aí teve um momento que todo mundo era chamado pra tudo. E eu tinha 500 mil de seguidores. Porra, 500 mil de seguidores. Tinha coluna na Época Negócio, tinha entrevistado um monte de gente, feito um monte de live na vida e não fui chamado pra nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Zero live. Nenhuma abordagem, nada. Nada. Me grava aqui um depoimento. E aquilo foi muito ruim pra mim. Porque eu saquei o seguinte, falei, cara, tem uma coisa errada. E não é com as pessoas que não me chamaram. Porque se um não chama, o outro não chama, você fala, beleza, puta, realmente né, pisou na bola, ou me esqueceu, ou é ingrato. Mas ninguém, o problema era comigo. E eu tenho esse senso crítico quando é comigo. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Que problema eu tenho? Eu comecei a me investigar, né, analisar. E eu percebi o seguinte, eu não tinha tema. Eu não tinha um tema. Eu era o cara que falava de urubu a política. Literalmente. Tem um artigo sobre urubu, eu tenho um artigo sobre política no LinkedIn. Eu levantava a bola dos outros. Eu entrevistava bem, mas eu não tinha um tema. Então as pessoas iam me chamar pra quê? Se na época da live todo mundo queria conselhos para melhorar o seu negócio que estava indo pro buraco, para se auto-qualificar, para saber como é que ia ser o mundo do amanhã. Eu não tinha essas respostas. Não tinha nada em relação a isso. Então, meu problema era posicionamento. Eu não tinha um posicionamento claro. Eu era um cara que as pessoas gostavam. Eu era um cara que as pessoas até queriam ter perto. Mas na hora de contratar e de convidar, chamavam quem falava de algum assunto. Definido. E eu não tinha esse assunto. Falei, puta, o que eu faço? Foi aí que eu entendi que a coisa mais óbvia e mais próxima seria a comunicação. Mas também eu não gosto... eu não gostava de ser um professor de comunicação. Eu não era professor. Hoje eu tenho muito aluno, eu me defino como outra coisa, eu mudei um pouco os meus conceitos e tal. Faz 4 anos que eu tô nisso. Mas eu não tinha nada disso, eu fui expulso de 3 colégios. Como é que eu ia dar aula? Entende? Então, assim, muito... Mas essa é uma cobrança sua. Sim, claro, sempre minha. Até quando as pessoas falam, puta, você é maravilhoso e tal, Como assim? Como assim não? Mas eu não acredito no sentido de, puta, você mudou minha vida. Se eu sei que eu mudei a vida da pessoa, foram pouquíssimas pessoas que eu consegui oportunidades que mudaram a vida da pessoa, beleza. Eu falo, puta, essa eu ajudei mesmo. Mas pessoas que nunca me viram, quando falam assim, puta, você mudou minha vida, eu acredito. Mas eu não visto essa história porque eu tenho medo de acreditar, entendeu? Se você acredita muito nisso, você corre o risco também de virar, perfeito, né? Um charlatão. Eu mudo vidas. Então, assim, não sei. Eu venho de um jornalismo que era super cético, que não tinha nem... como é que fala? Como é que chama aquela palavra? Adjetivo. Você não podia nem colocar nos textos. É verdade. Foi muito bom. Não tem adjetivo no jornalismo. O excelente jornalista... Não tem. Então, assim, eu vim desse mundo muito raiz.
E aí, para mim, era muito difícil. Então, eu demorei para acreditar nessa história e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir que havia, então, um campo que eu poderia explorar. Só que eu não explorei porque, nossa, agora, sabe assim, eu vou me posicionar. Não, explorei porque tinha boleto chegando. Necessidade. O que te motiva? O que te motivou a ser essa pessoa incrível que você é? Os boletos. Né? 2 filhos pequenos, minha empresa, que era uma agência, fazendo isso, os boletos que poderiam chegar por caminhão começaram a chegar por e-mail, e aí não teve o que fazer. E eu tenho um grande amigo, Diego Mai, e a Sandra, irmã dele, que me chamaram para fazer uma palestra para a empresa que eles têm de seguros, que, aliás, está fazendo aniversário agora em novembro. E eu fui fazer, e eu não queria cobrar. Porque assim, eu fiz um toque com os funcionários. E eles me pagaram, eles quiseram me pagar. E ali eu enxerguei uma oportunidade e falei, pô, vocês estão me pagando para eu ter essa conversa, e eu sou um conteudista, que eu não crio um conteúdo em PPT e começo a fazer isso que chamam de palestra online. E aí a minha vida começou a mudar. Aí eu comecei a mudar porque eu falei, bom, vou cobrar. E aí eu comecei a ver de novo clientes que me pagavam na época, na agência, 3, 5, 7 mil, um mês inteiro no meu ouvido, eu consegui fazer isso em 1 hora. Uau. Hoje eu cobro 4 vezes mais, 5 vezes mais. Mas, veja, tô falando 4 anos atrás, no meio de uma pandemia, cliente que eu ficava o mês inteiro pegando a minha agenda, cliente pequeno, inferno grande. Ótimo. E eu consegui transmutar isso para 1 hora de trabalho. Mas, repete. Cliente, essa é uma frase que é da minha analista, Érica. Cliente pequeno, inferno grande. Perfeito, perfeito, perfeito. Você procurou uma empresa para te ajudar nesse posicionamento ou você simplesmente fez essa autoanálise e falou, é por esse caminho aqui, porque eu tenho conteúdo. Você foi sozinho? Não, fui sozinho porque, na verdade, assim, ninguém me conhece melhor que eu. Ótimo. Tem como. E às vezes que eu procurei alguém para me ajudar no meu posicionamento, são 2 trabalhos. Você precisa ensinar a pessoa e você precisa refazer o trabalho. Então, claro, para uma estratégia hoje, digital, eu trabalho com uma agência chamada Apollo, tá indo super bem e tal, é uma estratégia digital, né? Falo muito com a 3017, com uma estratégia de imagem, conteúdo, são outras coisas. Mas é um plus, é um valor agregado. Mas eu que escrevo os meus textos, eu que respondo os meus textos, porque se alguém escrever por mim, pode até escrever, mas se eu não reescrever, eu perco aquilo que é mais precioso para mim, que é o tom de voz. As pessoas guardam aquilo que eu falei. Se eu falar muito diferente, ou se virar uma coisa pasteurizada, como tem na internet, a dar com pau, acabou. O que as pessoas vão me querer? Aliás, posicionamento, são 3 perguntas. Sabe quais são? Manda. A primeira delas é, quem que é meu público? Ou seja, com quem que eu tô falando? Se eu tiver um público aqui no Talkscast, que é um público de comunicadores e jornalistas, e eu falar como se eu estivesse falando para médicos ou para advogados, já era. Segundo, que dor que eu resolvo? Ou seja, o que eu resolvo para quem está me ouvindo? Por que a pessoa está me seguindo? Com os meus olhos azuis? Com certeza que não. Então, assim, o que eu resolvo? O que eu trago que agrega valor? Para que eu sirvo para as pessoas? As pessoas estão se perguntando, bom, para que eu estou parado aqui, dando o que eu tenho de mais valioso, que é a minha atenção? Eu falo que a moeda do século é a atenção, não é o tempo. Então, assim, eu estou dando minha atenção a você. O que você está me entregando de volta? É uma reflexão? É um meme? É uma visão de mundo? É um dado que eu não tenho? Tudo isso a pessoa se pergunta inconscientemente. Então, o segundo ponto, o que eu resolvo? E o terceiro ponto, por que eu? Ou seja, o que eu tenho de diferencial para eu, Mark, estar aqui nessa mesa com você, sendo convidado, e não outra pessoa que é muito melhor que eu na comunicação. Olha quantas pessoas você tem na Band, trabalhando com você, em veículo, profissionais, por que elas não estão aqui que eu tô? Entende? Então, acho que tudo isso forma um posicionamento. Quem que é meu público, que dor que eu resolvo e por que eu? E isso só eu sei responder. As pessoas podem até me ajudar, mas essa autenticidade de escrever alguma coisa no dia, de pegar um tema que tá quente, é muito meu. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai acordar um dia e falar, puta, o que você tem para falar do Washington Oliveto que, entendeu? A pessoa não viveu isso, ela não viu ele, ela não, entende? Ela não viajou, ela não tá dentro de mim, ela não tem o sentimento que eu tenho. Então, eu acho que para o conteudista, que somos nós,
é muito importante a questão da autenticidade. E isso nenhuma empresa vai te dar. E quando você fala que em determinado momento você olhou e falou, eu tô aqui passando informação pra gente que sabe menos do que eu. Puta, posso falar, isso aconteceu na agência. Eu tava ligando pros jornais para tentar inserir um cliente de assessoria de imprensa que era menos famoso que eu. Até que eu falei, cara, assim, não tem sentido entre eu levantar a bola de alguém que tem muito menos seguidor, que é muito menos famoso. A hora que eu ligo pro jornalista para tentar, e o cara fala comigo como se eu fosse a pessoa famosa, eu tô trabalhando pro outro em vez de trabalhar para mim. Foi aí que eu decidi transmutar e falar o seguinte, eu vou arriscar, mas eu vou trabalhar para minha própria marca. Eu vou ser a pessoa que eu seria pros outros, só que para mim. E aí, você tem que fazer, isso vale para você que está nessa fase, você tem que ter uma esteira de produtos. Porque também não adianta você ser querida, inteligente, fofa, falar bem e tal, e não ter o que vender. Você vai ter que vender alguma coisa. Então eu comecei a entender que havia lacunas para eu crescer. E isso foi também uma questão muito importante da mãe dos meus filhos, então minha mulher, na época, que me disse o seguinte, ataca aquilo que você não tem. Ataca onde você tem uma deficiência e não uma virtude. E onde que eu tinha uma deficiência no sentido profissional? Na questão de administração. Então, em vez de eu ir fazer uma pós, eu fui fazer um MBA de gestão empresarial. Que foi, na verdade, o que me equalizou no sentido de sentar com o empresário e falar de igual para igual. Entender o que ele estava falando. Senão, eu ia ser mais um jornalista que ia lá sem saber o que é uma tabela Excel. Então, eu fui atacar aquilo que eu não tinha. E isso me fez, em vez de sair daqui e ficar aqui, eu saí daqui e fiquei aqui. Então, foram vários aprendizados, né? Quando você começou a fazer o podcast, que você começou ali a colocar algumas ideias, eu achei muito legal porque você vai... Você não tá falando do Super Comunique, não. Tô, ele tá tão defasado. Ele tá, mas assim, mesmo ele estando defasado... Não, mas eu preciso voltar. Você precisa voltar. Você faz o favor de gravar hoje. Um pessoal chamado Super Comunique, que são pílulas. Ou como você gosta de dizer, pílulas, né? Que você fala. Pílulas. de conteúdo. Não, você fala na Band, são pílulas de conteúdo. E é super pra mexer simples. Com o cérebro. Pra cérebro. É exatamente isso. E é maravilhoso, porque o que eu gostei dele, dessas pílulas, é que além de entrar no cérebro, você traz várias conexões com os filhos, com os relacionamentos, com a vida empresarial. Porque a comunicação... É tudo. Ela tá na nossa óbvio, vida. Claro. Agora, sim, de novo, você tem duas coisas. Se você fala muito de comunicação etérea, tipo, comunicação na nossa vida é muito legal, mas também não vende. Ninguém vai te contratar para você ser mentor de comunicação ou dar um treinamento, que é do que eu vivo. Aliás, @markitaú em todas as redes. Tá aqui na tela. Telefone de contato. Minha @ de contato. Ninguém vai te contratar você falando como se comunicar com os filhos. Mas... De novo, comunicação também não é só liderado, stakeholder. Também não é só isso. Ninguém é um bom comunicador na empresa e uma pessoa escrota em casa. Se for, é uma má pessoa, que aí acabou. Então, o mundo ideal é o seguinte, é você ser a mesma pessoa, mas também o mesmo comunicador. Né? Você vai maltratar a tua mulher, teu marido, enfim, o teu par ou os teus filhos e ser o legalzão da empresa. Alguém está mentindo. E certamente é a pessoa física, o que é terrível. É que nem aquela pessoa que prega virtude e passa pelo acostamento tentando matar a família ribeirinha. Ultimamente a gente vê bastante isso na internet. Acho que sempre teve. Agora tá começando a aparecer porque as pessoas têm câmera. É que nem racismo, né? Não é que ele aumentou ou diminuiu. É que agora as pessoas têm câmera. Então, não dá. E que bom que as pessoas têm câmera, né? Você vê os abusos, né, de polícia, você vê o exagero também que a gente tem visto de violência em tudo. Então, veja, eu sou partidário de que a comunicação ela realmente tem que ser equalizada em tudo. Você vai ter uma boa comunicação com o teu cônjuge e tal. Lógico, as pessoas erram. As pessoas falam assim pra mim, mas você é super assertivo. Tem dias que eu grito. Todos nós. Então, todos nós. Então não existe isso de, eu tô 24 horas pleno com 2 filhos pequenos em casa. Não tem como. Tem hora que você perde estribeira. Normal. Agora... A maioria do tempo eu trabalho para gerir as minhas emoções e tal. E isso impacta o meu trabalho.
Impacta a forma como eu me comunico. Impacta a forma como eu não respondo a um ataque de alguém que está com a inteligência emocional fora de controle. Entende? Isso ajuda a detectar, inclusive. Você consegue ver de longe. Opa, óbvio, aqui não vou entrar não nisso. tem nada a ver. Imagina. Ah, bom dia, vai tomar no cu, entendeu? Não vou entrar nisso. Não vai entrar. Não é meu, não sou eu. Então, assim, bom dia pra quem? Nem respondo. Outro dia também, vira e mexe, como eu me posiciono sempre. E se posicionar não é você tomar partido necessariamente. Ok. Se posicionar não é você ter opinião pra tudo. Você pode até silenciar pra se posicionar. O silêncio também é uma opinião. Então, você pode, aqui no Brasil de hoje, se você gosta do governo atual, você é comunista. Se você gosta do governo anterior, você é fascista. E se você está no meio, você é isentão. Então você vai apanhar de todo jeito. Isso. Agora, quando você se posiciona, você está dizendo o seguinte, olha, pode bater, pode falar o que você quiser, mas eu tenho coragem para vir aqui e dizer quem eu sou. E você? Então, ou você leva algumas pessoas juntos para dizer o seguinte, né? Ou você diz o seguinte, ou você vai apanhar, porque tem pessoas que têm opinião sobre a tua opinião e não sobre, né, o que acontece. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem não se posiciona é posicionado. Então, se você não se posiciona, alguém vai te rotular e te posicionar. Então, é melhor que saia de você. Que eu tô dizendo tudo isso também não sei, mas começou de alguma forma, né? Mas eu tô prestando atenção. Tá bom, obrigado. E claro que tô aqui... Espero que eles também. E tô aqui pensando também como que é essa sua comunicação, e aí você responde, obviamente, se você quiser ou não, com Deus. Com Deus? Nossa. Vou te falar, é engraçado, eu tinha vergonha de falar de Deus. Acho que ele tem mais vergonha de mim do que eu dele. Eu tinha vergonha de falar porque eu achava que era uma coisa... De novo, essa história do jornalismo de não poder falar nada. Meu, eu trabalhava em emissoras que eu não podia falar nome de shopping. Falava assim, um centro comercial na zona leste de São Paulo. Não podia falar o nome do shopping, que é propaganda. Eu sei. Não podia falar quem estava fazendo a manifestação. Então, um grupo de pessoas nesse momento, blá, 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 blá. Então, assim, olha que curioso. Tá bom, vou aceitar a sua água. Pode trazer. Não, venha, não precisa baixar, não. Não precisa baixar, não. Essa é a Lívia, gente. Cabeça da Lívia. Dá um oi pra ele, vai, que senão essa é chato, cabeça da Lívia. Não seja antipática, Faz um Lívia. brinde. Fazer um brinde os três. Um brindezinho. Obrigada, meu querido. Obrigado. Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Então tinha muito essa história de não posso falar quem tá manifestando, porque o dono da emissora é contra. Quando, na verdade, hoje que as pessoas querem transparência. Então, qual que era a pergunta mesmo? Como é que você se comunica com Deus? Puta, a gente chegou a Deus, é verdade. Eu tinha uma dificuldade em falar de Deus. Tinha dificuldade de falar graças a Deus, ou obrigado Deus, sabe assim? Porque eu achava que era uma coisa... Se tem alguém que é laico, ou no estado laico, que tá ouvindo falar de Deus, eu acho que em alguns lugares é mais inapropriado mesmo. Você levar a religião, eu acho. Né? Se, por exemplo, congresso, chutando, do direito, e o cara abre falando de Deus, talvez alguém ali se incomode, não sei. Eu posso estar viajando, eu não acho que é uma coisa muito usual você falar de religião como um todo. Por exemplo, quantas e quantas vezes as pessoas fazem Pai Nosso, e eu sou judeu, fico lá só olhando. Nada contra, tem que fazer mesmo. Mas não é usual, entende? Eu não acho que seja usual você misturar a religião, qualquer religião, com um ato que não é religioso. Então, às vezes, até num post falar de Deus, pra mim, era muito difícil. Mas eu tenho me comunicado melhor com ele. No sentido de falar mesmo diretamente, né? E ser atendido. E talvez, aí eu acho que é muito importante, é pedir menos e agradecer mais. Porque o pedir a Deus, que obviamente tem que pedir, eu acho que ele está muito ligado primeiro ao desespero, que é na hora que você precisa que você vai lá, né? Muitas vezes, fala, tira disso, tal. Quando na verdade você não fez muita coisa para merecer. E eu acho que tem uma questão de folga também, e isso é muito cultural do brasileiro, que é colocar o salvador da pátria, que é até nome de novela, né? O Sassamutema, que é botar tudo na mão de alguém ou nas mãos de Deus e que ele resolva pra você. Óbvio, calma. Se eu te disser, tá nas mãos de Deus, isso é uma coisa que eu acredito, está nas mãos de Deus mesmo, tudo que vai acontecer. Ou pra quem acredita no universo, ou santos, ou orixás, tanto faz. Mas tá na mão do outro. Isso eu acredito.
Mas eu relegar a Deus tudo, não, Deus resolve. Não, sabe assim, tipo, lei da atração? A lei da atração funciona, mas tem que ter a lei da ação também. Então, com Deus, eu tenho feito o seguinte trato. A gente faz uma espécie de parceria. Ele me ajuda, obviamente, ele me abre o olho, ele me afasta das pessoas ruins ou afasta as pessoas ruins de mim, ele me protege em tudo que ele pode, mas eu sei também que eu vou ter que passar por umas provações divinas que estão além do meu alcance e que estavam escritas e tal. Eu sei também que ele não vai resolver tudo para mim, porque eu também sou uma pessoa falha e que faço cagada e preciso pagar por elas. Ou também que, se eu quiser atingir alguma coisa, não adianta eu ficar sentado, que ele não vai jogar lá de cima para cair no meu colo. Então, acho que minha relação com ele hoje é uma relação madura. Não uma relação de não falar, porque, putz, não quero ferir suscetibilidades. Também não é uma relação de botar tudo na mão dele, porque eu não sou essa pessoa, de não, sabe assim? Mas acreditar sempre, nunca deixei de acreditar. E minha comunicação é uma comunicação que tem sido diária faz muitos anos. A gente se fala diariamente. Assim, ele não me responde, né? Pelo menos não em voz. Mas eu sinto que tem me ajudado muito, assim. É evangélico aqui? Não. É uma piada. Eu queria terminar dizendo o seguinte pra você, que Não, você tá brincando, tá tão bom o papo, você vai terminar agora, eu preciso no terminar, auge. infelizmente. Mas eu preciso... Enquanto você falava, eu tava pensando quantas vezes eu cantei Ana Becó. Imensamente, assim. Uau. Nem deveria ter cantado tão alto. Bom, com a tua voz, assim, dá pra cantar, né? Se eu for cantar, o podcast que é fecha. a coisa mais linda do mundo. E engraçado que quando eu te vi, eu falei, cara, tem uma coisa no mar que, assim, que é incrível. É Deus. Olha, que habitando isso, gente, você. calma. Sem dúvida nenhuma. Calma, vamos refazer esse final. Porque agora, sabe que tinha uma piada do Milton Neves que dizia o seguinte: você abria a porta dele e falou assim, meu Deus, ele pode chamar de Milton. Tranquilamente. Mas beijo, é Milton. isso. O que eu quero saber é o seguinte, você tá dizendo que eu sou um Deus pra você? Não, eu tô dizendo que Deus habita em você. Mas habita em nós. Né? Por essa clareza de ideias, feliz. por essa... Nunca ninguém me falou isso, nem minha mãe. Que bom. Aliás, ela falou que outras coisas habitavam em mim que não era Deus. Ela deve te conhecer melhor do que eu. Mas com certeza essa facilidade em passar esse conhecimento. Que bom. Sabia que eu morria de medo de câmera? Morria de medo de câmera. Eu tenho medo de tanta coisa. Ligava uma luz vermelha, eu não tem mais luz vermelha. Ligava uma luz vermelha, começava a gaguejar. Né? Falando de poucos anos atrás. Mas você fala como um judeu. Pode ser. Todos os judeus que eu conheço falam muito assim, Rabino Dudu. É maravilhoso. Eu tava com a avó dele fazendo esse documentário. Maravilhoso. A avó dele fazendo esse documentário. Meu professor, Rabino Dudu. Incrível. Então você fala muito, assim. Eu vejo todos os judeus que eu conheço falam demais. Maravilhoso. Então, parabéns. Espero que Deus continue te iluminar. Espero também. A trazer cada vez mais saúde para sua família. Me ajuda aí. Alunos, por favor, convide todo mundo para ser seu aluno. O mais importante para mim, assim, se eu pudesse escolher mesmo, falando sério, é óbvio que dinheiro é importante, é legal e tal, mas não é isso. Eu acho que o mais importante é paz. Paz de espírito. Que é uma coisa que nem todo mundo tem. E que nem todo mundo tem muitas vezes porque o outro não deixa. Sabe aquela história que você tem que fazer terapia por causa do outro? Por causa do outro. É isso. Então, assim, eu sofri muito por causa dos outros. Muito. Ao longo da vida toda, né? Como um bom judeu perseguido muitas vezes. Claro. Mas eu aprendi também que eu me coloquei nesse lugar. Ou seja, que eu também sofri muito, que eu deixei. Perfeito. E aí tem uma frase de uma filósofa que eu adoro, brasileira, inclusive, chamada Nani People. Uma filósofa contemporânea. Maravilhosa. Que ela diz o seguinte, eu preciso lembrar, tá? Eu até postei isso outro dia que é maravilhoso. Ela fala o seguinte: as pessoas fazem o que elas querem com a gente até onde a gente deixa. E até quando a gente deixa. E eu acho que é isso. A gente é invadido muitas vezes porque a gente deixa. E a cerca, ela é colocada por você. Igual o posicionamento, você se posiciona como você quer, né? A cerca você pode colocar aqui, ou você pode colocar aqui. Você deixa colocar aqui. Então, eu trabalho todos os dias para colocar esses limites nos outros e em mim mesmo. Até aqui eu vou, isso aqui não é para mim. Porque isso é um aprendizado também. Demais. Nem toda oportunidade é para mim.
Não era para eu estar lá. Nem todo dinheiro é pro meu bolso. É lógico, não é. Eu não preciso ter isso, eu não quero ter esse dinheiro. Tem cliente que não é nesse momento. Não quero esse dinheiro, não quero o dinheiro dessa pessoa, não quero essa energia, entendeu? E quando você consegue dizer esses nãos, de novo, a minha analista Erika Witt, ela diz o seguinte, quando você... Atenção, porque essa é a última frase, tá? Quando você diz não para o outro, você diz sim para você. Muito obrigado. Esse é o Mark, gente. Você vai ter que voltar. Eu quero no voltar lançamento já. do livro. Eu amei. Em outras situações, porque eu vou querer amanhã. muito Como você é que aqui. Tá bom, a gente marca aqui amanhã, então. Mais um Talkscast. Agradecer a Euro 17 Crédito, tá sempre junto com a gente. Marcelo Carvalho, toda a equipe, também no Empreendedor, na tela da TV Band. Gente, muito obrigada. Espero que vocês curtam, comentem. Vou deixar aqui o Instagram do Mark para você seguir o Mark. E se você for útil também. Se não for útil, não segue o Mark, tá bom? Ah, não, por favor. Pelo amor de Deus, porque a gente tá... pra me atacar, Não, porque... por favor, tá? A vida já tá muito difícil. Um beijo para todo mundo, até o próximo.